Dando continuidade na nossa apostila, nós vamos verificar a função logarítmica. Então ele dá a definição, tá? Chama-se função logarítmica de base A, com A maior que zero e A diferente de 1. A função dada em reais, tá? Positivos não nulos, definida por f de x é igual ao log de x na base A. Como obter o gráfico? É aquele detalhe, para eu obter o gráfico, eu preciso atribuir valor para x, certo? Para que eu possa encontrar o valor de y. E nesse caso, o gráfico do logaritmo, o que acontece? Se eu atribuir 2, 3, 0, menos 1, apesar que ele fala que o nosso A tem que ser maior que zero, tá? Então, a minha base tem que ser maior que zero nesse caso aí. Se eu atribuir esses valores, quando eu for calcular o logaritmo, eu não consigo encontrar. Então, aqui ele já está atribuindo valores conhecidos. 1/8. Por quê? Você vai calcular log de 2, certo? Elevado a x, que é igual a 1/8. Então, você fatora o 8 lá, certo? Você vai ter que fazer o inverso, vai dar 2 elevado a menos 3. Aí você consegue encontrar igual a 1/4. 1/4 que é 2 ao quadrado, tá? 1 sobre 2, que é 2 elevado a 1. Olha lá, então ele colocou 1, ele colocou 2, o 4, o 8. Porque como o meu log aqui é a base 2, então ele sempre colocou os múltiplos de 2, que dá para você fatorar e tem valor correto. Agora, se você atribuir o 3 aqui, vai atribuir 3, você não vai conseguir chegar num valor. Então, na função, no gráfico do logaritmo, eu tenho que tomar cuidado nesse aspecto aí, tá? Porque a minha base aqui é 2, então eu tenho que encontrar múltiplos de 2. Agora, se a minha base fosse 3, aí ele colocaria o quê? 1 sobre 27, 1 sobre 9, certo? 1 sobre 3. Tudo bem? Então eu tenho que tomar cuidado quando eu for fazer a atribuição dos valores para x. Eu tenho que verificar a minha base e pegar os múltiplos dele, senão eu não consigo chegar a lugar nenhum, certo? E aí eu tenho as minhas coordenadas, certo? X e y, ou meu par ordenado, e vou projetando no gráfico, olha lá. Quando o meu x é 1,8, o meu y é menos 3, tá? Então eu sei que 1 dividido por 8, a equivalência dele é 0,25, então eu tenho aqui, ó, 0,125, aliás, 0,125, meu x é 0, o meu x é menos 3. 1/4, 0,25. 1/4, 0. Quando o meu x é 0,25, meu y é menos 2. Quando o meu x é meio, o meu y é menos 1. Então, meio está aqui. Meu y é menos 1. Aí eu vou desenhando o meu gráfico. Tá? Então, o que acontece neste caso aqui da função logarítmica? Ela sempre vai passar rente ao eixo y aqui. Tá? E não vai tocar o eixo y. A função exponencial nós vimos que é o inverso. Ele não toca o eixo x desde que a minha função exponencial eu tenho a elevado a x, né? Aí no caso ele deu uma outra situação, olha lá, log de x na base meio. Então a base é meio aqui. E vou fazer, por isso que eu preciso entender como que funciona. Se eu vou pegar aqui. Então, vamos supor, eu tenho isso daqui, ó, eu tenho o meu log. Ele fala o seguinte, ó, log de x na base meio. Então você vai atribuir valor para x para encontrar o y. Que valor? Ah, ele colocou 1/8. Então, ele atribuiu o valor para x de 1/8, né? Então, ele ficou assim, ó, log de 1 sobre 8 na base meio. Isso aqui é igual a quantos? É o valor que eu quero encontrar, né? Vai ser igual a y. Então, você tem que vir aqui esse elevado a esse, que é igual a esse.
meio elevado a y, que é igual a quem? 1/8. Ok? Aí o que você vai fazer aqui? Como que você resolve? Você tem duas situações, certo? O 8 você sabe que é 2 ao cubo. Dois ao cubo. Você pode colocar 1 elevado ao cubo que não vai alterar. Então vai ficar assim, ó. Meio elevado a y, que é a mesma coisa que meio elevado ao cubo. Ó. 3 aqui, 3 aqui. Deixei num expoente só, certo? As minhas bases são iguais? Por definição. Minhas potências também são iguais, olha lá. Por isso que aqui deu 3. Ok? Então, eu tenho que tomar cuidado nesse aspecto aí. É assim que eu vou encontrar o meu par ordenado. Eu vou atribuir valor para x e vou encontrar o meu par ordenado. Aplicando quem? O conceito da matemática do amor. Tá? E assim eu vou fazer para todos os outros valores também. Aí eu tenho meu par ordenado e vou projetar no gráfico. Aí ele fala lá, demonstra-se que o gráfico da função logarítmica está sempre à direita do eixo OY, pois seu domínio são os reais positivos não nulo. O gráfico da função logarítmica sempre intercepta o eixo x, né? No ponto 1 e 0, pois log de 1 na base A é 0. Para todo A pertencente aos reais não nulo, menos o 1. Se A maior que 1, a função logarítmica é estritamente crescente. E seu gráfico é do tipo do exemplo 1. Então, esse caso aqui, crescente. Agora, se A for maior que 0 e ao mesmo tempo menor que 1, a função logarítmica é estritamente decrescente. E seu gráfico é do tipo do exemplo 2. Tá? Então, crescente e decrescente. A função logarítmica é sobrejetora, pois o contradomínio e o conjunto de imagens são ambos iguais a reais. A função logarítmica é injetora, pois qualquer reta horizontal intercepta seu gráfico no máximo uma vez. Outra, pois f de x é igual a elevado a x, sendo assim y é igual a elevado a x, x é igual a elevado a y. Onde y é igual a log de x na base A, f de menos 1 igual a x é igual a log de x na base A, seus gráficos são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, que é a reta da equação y igual a x conforme as figuras 1 e 2. Então, nós temos esse conceito que ele aplicou para nós, tá? Então, ele fala, a bissetriz divide esse valor aqui ao meio. Então, vamos para os exercícios resolvidos. Então, vamos lá.
Então ele fala o seguinte: a figura mostra o esboço do gráfico da função y igual a log de x mais b na base A. A área do retângulo assinalado é... Ok. Então vamos verificar. Então ele quer que eu encontre a área do retângulo. Para eu encontrar a área do retângulo é fazer base vezes altura, né? A minha altura aqui no caso é 1, só que o meu valor da base eu não tenho, né? Porque é A sobre 3. Qual seria o valor de A aqui? Eu não sei, então por isso que eu vou ter que calcular, fazer os cálculos de log, hein? Então vamos com calma aí. Então nesse exercício, o que convém para nós? Nós pegarmos as coordenadas conhecidas. Então as coordenadas que eu tenho, ele passa aqui na origem, tá? Então uma coordenada que eu tenho vai ser 0 e 0. E a outra coordenada seria o A sobre 3, né? E o valor de 1 lá. Só que eu não sei o valor de A. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar por essa coordenada aqui, ó. De 0, 0. Então foi dada a minha função. Minha função é y igual a log de x mais b na base A. Então, quando meu x é 0, quando meu x é 0, meu y é 0. Então nós vamos fazer a substituição aqui dos valores. Lembrando que o par ordenado sempre é x e y, tá? Então, meu x é 0, meu y é 0. Então, nós vamos substituir aqui. 0 é igual a log de 0 mais b na base A. Então, nós temos isso aqui, ó. 0 é igual a log de b na base A. Certo? Isso daqui, vou puxar aqui para cima. Isso aqui é a mesma coisa que isso, ó. Log de b na base A igual a 0. Ok? Aqui está 0 igual a log de b na base A. Aqui eu fiz log de b na base A igual a 0. Aqui nós vamos aplicar a matemática do amor. Então, isso aqui vai ficar A elevado a 0, que é igual a B. Tá? E todo número ou toda letra elevada a 0 é equivalente a quantos? A 1. Então, A elevado a 0 é 1. Então, 1 é igual a B. Então, encontrei meu valor de B aqui. Eu sei que o meu B, nesse caso, ele é 1. Então, daqui, eu já encontrei meu valor de B. Ok? Então, eu já posso vir aqui, ó. Y é igual a log de x mais quem? B. Mas quem que é B? B eu sei que é 1. E a minha base é A. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou usar meu outro par ordenado que ele forneceu. A sobre 3, x. Tá? Então, esse é o x e esse é o y. Onde que eu vou jogar isso? Vou atribuir aqui. Quem que é x? A sobre 3. Vou atribuir aqui. Quem que é y?
É esse cara aqui. Vou atribuir e vou verificar e vou fazendo as minhas colocações aí. Então, ficou o y é 1 log de x. Nesse caso, o meu x é a sobre 3 mais 1. Esse a, vou colocar assim, a sobre 3, parecendo um 2. Tem que colocar ele de outra cor. A sobre 3 mais quem? Mais 1. E a minha base é A. Tudo bem? Então, mesma coisa aqui, ó. Log de A sobre 3 mais 1 na base A. Isso aqui é equivalente a quanto? Equivalente a 1. Aqui que nós vamos fazer? Aplicar a matemática do amor. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. A elevado a 1 é igual a A sobre 3 mais 1. A elevado a 1 é A. Vou pegar esse A sobre 3, vou passar do outro lado, ele vai ficar negativo. Certo? Não tem nada aqui, é 1. Vou agrupar esses dois valores, então tem que deixar na base 3, né? Então, como é 1 aqui, eu tenho que multiplicar por 3 aqui e por 3 aqui, fazer fração equivalente, né? Para deixar no mesmo denominador. Então vai ficar A vezes 3 vai dar 3A. Menos A, então ficou 3A sobre 3 sobre 3. Se as bases são iguais, conserva a base e subtrai os numeradores. Então, 3A menos A, isso aqui dá quanto? 2A sobre 3 igual a 1. Ok? Eu vou pegar esse 3 e vou passar para lá multiplicando. Então vai ficar 2A igual a 1 vezes 3. Passou multiplicando, né? 1 vezes 3 dá 3. E o 2 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 3 sobre 2. Encontrei o valor do meu A. Ok? Se eu encontrei o valor do meu A, agora eu preciso encontrar então a dimensão aqui, ó, desse ponto, que é A sobre 3, eu substituo lá então. Vamos substituir. Se é A sobre 3, o meu A vale quantos? O meu A é 3 meios. Então, é 3 meios dividido por quem? Por 2. Conserva a primeira e faz o inverso da segunda. O inverso da segunda é 1 sobre 2. O inverso da divisão é a multiplicação. Então, vai ficar 1 sobre 2. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Então, 3 quartos. Ok? Então, essa dimensão aqui, ó, é 3 quartos. Então, lá eu tenho o meu retângulo, sendo essa dimensão é 1, né? Porque é esse espaço aqui. E esse espaço nós acabamos de verificar que
que ele é quantos? 3/4, né? Na verdade, ó, aqui é dividido por 3, eu coloquei 2 aqui, ó. Então, resposta não é essa. Aqui é 3. Aqui vai ser 3, ó. E aqui vai ficar esse com esse simplifica, então vai ser meio na verdade. Então esse cara aqui é meio. A área do retângulo é base vezes altura. Base vezes altura. A nossa base é meio. E a altura é 1. Meio vezes 1, meio. Então a área do retângulo é equivalente a meio. Letra B. Tudo bem? Alternativa B.